É estranho como, mesmo fazendo tudo certo, algumas coisas simplesmente não andam. A gente corre, tenta por todos os lados, se esforça, ora, insiste, mas parece que nada abre. Dá aquela sensação de que o mundo inteiro está em movimento, menos a nossa vida. E por mais que o coração queira acreditar que algo está vindo, o silêncio se arrasta e pesa. Bate aquela dúvida: será que fui esquecido? Será que para mim já era? Ou será que nunca vai chegar? A verdade é que existe uma dor quase invisível em esperar por algo que ninguém vê. O coração cria expectativas, a mente imagina caminhos, mas o tempo parece zombar da esperança. E nessa pressa silenciosa, a gente começa a forçar. Força palavras que não fluem, força portas que não abrem, força passos que não têm mais chão, como se empurrar o relógio adiantasse o ponteiro do céu. Só que chega uma hora em que até a alma se cansa, não de sonhar, mas de tentar controlar tudo. Porque o que machuca não é só a espera, é o medo de que a espera seja inútil. É como estar de mãos estendidas e não saber se vai receber ou se vai passar mais um dia segurando o vazio. Só que nesse desespero, a gente se esquece de uma coisa que muda tudo. O que é nosso não precisa ser forçado. O que foi preparado por Deus vem no tempo dele e não no nosso. Algumas bênçãos não vêm quando queremos, vêm quando estamos prontos. Só que nesse desespero, a gente se esquece de uma coisa que muda tudo. O que é nosso não precisa ser forçado. O que foi preparado por Deus vem no tempo dele e não no nosso. Algumas bênçãos não vêm quando queremos, vêm quando estamos prontos. E na maioria das vezes, nem percebemos que ainda não estamos. Achamos que já aprendemos o suficiente, que já aguentamos demais, que já estamos maduros. Mas existe um lugar dentro da gente que Deus ainda está moldando. Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que vamos encontrar quando aquilo que pedimos finalmente chegar. Por isso, ele não apressa o que precisa de raiz firme. Pode ser que você esteja aí, segurando sua fé com as duas mãos, tentando entender por que as coisas não acontecem logo. Pode ser que tudo dentro de você grite por respostas, mas Deus permaneça em silêncio. Só que mesmo esse silêncio carrega uma resposta. Há de que nem tudo se move no barulho. Há coisas que crescem no escondido, longe dos olhos, mas sendo formadas pelo céu. E o que vem de lá nunca se atrasa. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu te convido de coração a se inscrever no canal e seguir caminhando ao nosso lado nessa jornada de fé. O que é seu virá até você, não com pressa, não com alarde, mas com precisão. Como a chuva que chega depois do tempo seco, como o sol que volta depois da noite escura. Você não precisa correr desesperado atrás do que foi prometido. Basta andar em paz, porque o que carrega o seu nome já conhece o caminho de volta até você. Nem tudo o que demora está sendo negado, nem toda espera é um não. Às vezes, é apenas Deus construindo algo que vai chegar quando você nem estiver mais tentando controlar. Porque a verdade é essa: aquilo que realmente é seu não exige desespero, apenas fé. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa espera, que parece esgotar, na verdade, está fortalecendo algo aí dentro, algo que talvez você ainda não tenha notado. E se Deus está demorando, é porque está caprichando. Porque o que vem do céu nunca chega pela metade. E quando chegar, vai fazer todo o sentido.
Existe uma diferença enorme entre persistência e insistência. A primeira nasce da confiança, a segunda, da ansiedade. Persistir é manter o coração firme, mesmo sem ver. Insistir é tentar de qualquer jeito fabricar o que ainda não se manifestou. Quando algo é de verdade, quando vem de um lugar alinhado com o que Deus quer para você, não machuca, não exige que você perca sua paz para sustentar. Quantas vezes já nos pegamos tentando encaixar peças que claramente não se ajustam? Tentando fazer caber em nossa vida aquilo que está desalinhado, pesado, dissonante. A desculpa que damos é que estamos sendo fortes, batalhando pelo que queremos, mas na prática é só o medo de aceitar que talvez aquilo não seja para agora, ou talvez nem seja para nós. Nem tudo o que queremos é o que precisamos, e quando algo exige esforço demais para continuar de pé, talvez a pergunta não devesse ser: como eu posso fazer isso funcionar? Mas sim, por que isso precisa de tanto esforço para se manter? A paz não se esconde em meio à luta constante para manter algo vivo. A paz é sinal de que aquilo está se encaixando da forma certa. Há portas que não se abrem, não porque faltou fé, mas porque faltaria a estrutura emocional para lidar com o que está por trás delas. Há caminhos que parecem certos, mas que escondem pedras que só Deus vê. E por mais que a gente queira correr, empurrar, construir à força, há algo que não mente. O peso que o coração sente quando algo é movido por desespero e não por direção. Quando algo é para ser, o fluxo é diferente. Não significa que tudo será fácil ou que não haverá obstáculos. Mas existe uma leveza mesmo no meio das dificuldades. Aquela sensação estranha de que, apesar dos desafios, o coração está tranquilo. É como andar por um lugar desconhecido, mas com o mapa certo nas mãos. Nem sempre é o barulho que mostra que algo está funcionando. Às vezes, o verdadeiro sinal é o silêncio do coração em paz. A ausência de agitação interna, a calma que resiste ao caos lá fora. O que é verdadeiro, o que foi alinhado por Deus, encontra espaço sem precisar forçar a entrada. E se não está fluindo, talvez o problema não seja você. Talvez você só esteja tentando colocar a alma num lugar que não tem o seu nome escrito. A palavra traz uma clareza libertadora quando diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando aquilo que você deseja te suga mais do que te levanta, quando você precisa se diminuir para caber ou se apagar para agradar, é sinal de que a fonte talvez não seja a certa. A bênção real não cobra sua identidade como preço. Ela não exige que você viva cansado, tentando provar o tempo todo que merece recebê-la. O que for verdadeiro não vai pedir que você lute sozinho para manter. Vai permanecer. Simples assim. Existe uma pressa que não tem a ver com o relógio, mas com o medo. O medo de ficar para trás, de perder oportunidades, de ser esquecido por Deus. Essa urgência silenciosa faz a alma correr onde não deveria e cansa antes mesmo de chegar a algum lugar. Mas o que é plantado no tempo certo não apodrece no solo da espera. Só floresce quando o ambiente dentro e fora está pronto para receber. A ansiedade por ver tudo acontecer logo muitas vezes nos faz enxergar sinais onde não existem. A mente cria atalhos, o coração inventa certezas e, no fundo, a gente sabe que está tentando apressar o que ainda está sendo preparado. Só que o que vem de Deus não se apressa por carência.
Ele não entrega promessas no impulso. Ele revela propósitos na hora exata. Nem toda semente dá sinal de vida nos primeiros dias. Tem coisa que cresce por dentro, longe dos olhos. Enquanto a gente acha que está parado, Deus está cuidando do invisível. E se você está esperando por algo há muito tempo sem ver sequer um sinal, isso não é prova de ausência. Às vezes é proteção. Se Deus colocasse nas suas mãos aquilo que você tanto pede antes da hora, talvez isso virasse peso em vez de resposta. O tempo dele não atrasa, mas exige maturidade para ser entendido. É como alguém que entrega a chave da casa apenas quando tem certeza de que existe estrutura para sustentá-la. A frustração surge quando a gente acha que a espera é perda de tempo, mas a espera certa molda a alma. Fica mais firme, o discernimento mais claro, o coração mais livre. E quando a promessa chega, a gente entende por que demorou, porque antes não cabia. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa carrega mais que um tempo marcado. Carrega segurança, a certeza de que o que é real não se perde no caminho. E se o que você tanto espera ainda não chegou, talvez esteja vindo com mais força do que você imaginava. Quando o tempo de espera é longo, pode ser difícil manter a fé firme. O medo de que o que você mais deseja nunca chegue pode abalar qualquer um. Contudo, a palavra de Deus nos ensina a confiar no seu tempo, a entender que muitas vezes a espera é o que nos prepara para algo maior, mais significativo. Na caminhada da fé, há algo importante que muitas vezes esquecemos. Deus não apenas cumpre promessas, mas nos transforma durante o processo. A espera não é apenas um período passivo de inatividade. Ela é um terreno fértil para o amadurecimento. É na espera que Deus pode curar, restaurar, moldar e capacitar para aquilo que está por vir. Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente quando algo deve acontecer, não apenas para nosso bem, mas para a sua glória. Talvez o que você está esperando agora seja algo bom, algo desejado, mas Deus deseja dar a você algo ainda melhor. Algo que fará toda a diferença na sua vida, mais do que você imagina. Ele não nos dá apenas o que queremos, mas o que precisamos. E muitas vezes, precisamos aprender a esperar para que possamos lidar com a bênção de maneira adequada. A lição de confiar, de estar tranquilo enquanto ele trabalha nos bastidores, é o que nos prepara para não perdermos o controle quando finalmente chegarmos à nossa chegada. Às vezes, o que nos afasta do nosso destino não é a falta de fé, mas a falta de paciência e de confiança plena no processo. E enquanto você espera, Deus continua agindo. Talvez você não consiga ver isso com os olhos naturais, mas o Senhor está no controle de cada detalhe. Ele conhece o tempo e o momento exato em que tudo se alinhará para que as portas se abram na hora certa. Enquanto isso, Ele nos ensina a descansar nele, a confiar que no fim, Ele fará tudo novo. Em Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo nos lembra que na espera e no sofrimento há um propósito divino, o amadurecimento, a purificação da nossa fé, a preparação do nosso espírito. Cada momento de espera, cada dificuldade, traz consigo uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de aprofundarmos nossa confiança nele e de experimentarmos sua fidelidade de uma forma mais íntima.
A sensação de que estamos estagnados ou esquecidos é uma mentira que querem nos fazer acreditar. Deus nunca nos esquece. Ele está trabalhando em nós e ao nosso redor, preparando-nos para um futuro grandioso. O processo de espera é, na verdade, uma chance de nos alinharmos com a vontade de Deus. O fato de ainda não termos o que desejamos não significa que estamos sendo negligenciados. Na verdade, é um sinal de que Deus está nos moldando para sermos capazes de receber suas promessas. Às vezes, em nossa pressa, tentamos acelerar o processo, mas a verdade é que Deus nunca está atrasado. Ele tem um plano perfeito e, no momento certo, as portas que estão fechadas irão se abrir. Não é por nosso esforço ou por nossa insistência, mas pelo tempo dele. Então, o que nos cabe fazer é confiar e descansar na certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós e quando devemos recebê-lo. Enquanto espera, permita que Deus faça em você o que Ele planejou. Aquele sonho, aquele desejo, aquela visão. Não desista, continue orando, esperando, mas também permitindo que Ele trabalhe em seu caráter e em sua fé. Deus está mais interessado no que Ele pode fazer em você enquanto você espera do que no que Ele vai te dar no final. Pois quando você chega no que Ele preparou, você estará mais forte, mais capacitado e mais maduro para viver a promessa. Às vezes, a resposta de Deus é sim, outras vezes é não. E há momentos em que Ele diz, espere mais um pouco. O não pode ser doloroso, mas é sempre para nossa proteção. O sim é uma bênção, mas o espere é o tempo do amadurecimento. No espere, Deus nos ensina a viver em sua presença, a confiar, a depender completamente dele. E quando o sim finalmente chegar, saberemos que foi no tempo certo, na hora certa, e seremos capazes de desfrutar daquilo que ele preparou para nós. A palavra de Deus diz, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Esses planos de Deus para nós são perfeitos e muitas vezes o que parece um atraso é, na verdade, parte de um plano maior e mais grandioso. Ele sabe o que é melhor para nós e é por isso que devemos confiar nele. À medida que aprendemos a confiar no processo, em vez de nos focarmos apenas no resultado, nossas vidas se tornam mais plenas, mais profundas e mais alinhadas com a vontade de Deus. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se agora mesmo no canal. Escreva nos comentários qual parte mais te marcou e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Talvez, através de você, Deus responda à oração de alguém hoje. Agora reserve um momento, acalme seu coração e venha comigo nessa oração. Não importa onde você esteja, Deus está aí com você. Vamos nos conectar com Ele agora, com fé. Senhor, agradeço porque estás no controle e me amas com profundidade. Às vezes, esperar é difícil e o silêncio parece doloroso. Mas hoje, coloco meu coração em tuas mãos, confiando no teu tempo. Fortalece minha fé enquanto espero. Ensina-me a descansar no teu amor e confiar na tua soberania. Tira a ansiedade e enche-me de paz. Ensina-me a esperar com paciência, sabendo que o que é meu virá. Dá-me sabedoria para entender que o que demora é preparação para algo maior. Molda meu coração, Senhor. Não me deixes agir pelo desespero, mas pela confiança. Entrego-te meus sonhos e minha espera.
que eu viva em plena confiança, certo de que, no teu tempo, tudo se cumprirá. Em nome de Jesus. Amém.